Os irmãos, bom dia. A nós aqui estamos, graça e paz. Livro dos Salmos, para a gente poder iniciar esta manhã. 3, 5. Livro dos Poemas, número 3, verso 5 do livro dos Salmos. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Amém? Somos gratos a Deus pelo privilégio que recebemos de em nossa casa reclinar nosso corpo cansado no final do dia e poder descansar em paz. Louvado seja Deus. Estamos querendo te agradecer por esse privilégio que nós temos de poder estar aqui juntos, reunidos em teu nome, pois onde o Senhor está, ali a alegria, onde o Senhor está, aí a paz, a tranquilidade, a sossego, a calma. Por isso, nessa hora, nós nos alegramos por poder estar na tua presença e sentir todos os benefícios de estar na tua presença. Obrigado. Obrigado por saber que até aqui o Senhor nos sustentou, não poderia ser diferente, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos, Deus. Cantamos a ti, adoraremos o teu nome com os nossos lábios e com o
e suficiente. A Ti adoramos essa manhã, fazemos isso em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Meus irmãos, a gente vai recomeçar a ler esse texto que nós lemos no início, no Salmo de número 3. Queria só concluí-los. Uma vez que nós já temos lido esse texto, como se trata de uma poesia, de uma declaração, de uma oração, quero ler esses 8 versos com vocês para a nossa meditação. Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários? São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Selah. Mas tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o seu povo seja a sua bênção. Selah. Amém, meus irmãos? Você já perdeu o sono alguma vez? Já passou uma noite sem dormir porque não conseguiu dormir? Já aconteceu com você de, assim, no início da noite, você perdeu o sono, deitou, virou, mudou de posição, mudou o travesseiro, ligou o ventilador, desligou o ventilador, tentou dormir e não conseguiu, perdeu o sono. Aliás, o que faz a gente perder o sono? Na verdade, essa pergunta é melhor. O que faz o ser humano perder o sono? Várias coisas fazem o ser humano perder o sono, inclusive a alimentação. Mas hoje aqui, com base nessa poesia que nós temos, a gente percebe que existem preocupações e ansiedade que tiram o sono da gente. Eu já fiquei sem dormir preocupado no outro dia. Ou não dormi o suficiente. Não dormi a quantidade de tempo devido, por causa da ansiedade e da preocupação. Eu imagino que, com você também, você já deve ter ficado acordado, preocupado com alguma coisa, tentou pegar no sono e não dormiu. Porém, a gente lê aqui no verso de número 5 da poesia do Salmos 3, Davi dizendo: eu deitei e dormi. Deitei, dormi e acordei. Por qual razão, Davi? Porque o Senhor me sustentou. Quando ele acrescenta porque o Senhor me sustentou, ele está dizendo que o descanso reparador e restaurador que Davi vivia, ele não provinha de um cenário de paz. Ele não era proeminente de um cenário de tranquilidade. Esse sono e essa capacidade de descansar, de deitar a cabeça no travesseiro sem tomar remédio, descansar de verdade, no caso de Davi, não vinha por causa de um cenário de paz. Não vinha porque
Davi não tinha nenhum problema. Muito pelo contrário, olha como é que ele começa esse texto, no verso 1. Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários? São muitos que se levantam contra mim. Então o cenário ao redor de Davi não é um cenário de tranquilidade, não é um cenário de paz, não é um cenário de sossego, de tranquilidade, é um cenário de guerra, na verdade. Como tem se levantado os meus inimigos? E aqui, no Salmo 3, talvez o pior inimigo que Davi enfrentou. Porque esse inimigo aqui não se tratava de ser grande, ser forte, apesar de ele se expressar dessa forma. Muitos são os meus adversários. Aqui o inimigo é o próprio filho. É o próprio filho Absalão, que tenta um golpe de Estado para derrubar Davi do poder. E Absalão junta-se com outros líderes comunitários, com outros homens, e consegue formar um grande exército dentro de Israel para se levantar contra o seu pai. Mas ainda assim Davi diz: eu tentei dormir. Eu tentei dormir e acordar. Minha pergunta para você nessa manhã é: da onde vem a sua capacidade de descansar? Será que eu e você precisamos de um cenário de paz para poder dormir tranquilo? Ou será que a gente precisa da sustentação do Senhor? Ou será que a gente precisa da mão do Senhor? Ou será que a gente precisa de estar debaixo do favor de Deus para que, apesar das circunstâncias, apesar dos cenários, a gente possa deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz tranquilamente? Perder sono é perder vida. Davi diz: eu tentei dormir, não é porque o cenário era bom, eu tentei dormir porque o Senhor me sustentou. A minha capacidade de descansar em paz, de dormir, de reinar, vem do favor de Deus. E quando você está debaixo do favor de Deus, você percebe claramente que aquilo que as pessoas dizem negativamente a seu respeito não terá ou não tem nenhum impacto na sua fé e na sua espiritualidade. Olha o que diz o verso 2. Leio com vocês o verso 2 e o verso 7 mais uma vez. Verso 2: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Verso 7: levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos no queixo e quebraste os dentes aos ímpios. Estou dizendo aí, Senhor, que não há salvação para minha alma em ti. A conclusão de quem está contra mim é que não há mais salvação para minha alma em ti. Mas o que eles estão dizendo, Senhor, não me influenciam e não causam nenhum impacto na minha relação contigo. O que dizem a meu respeito, a respeito da minha alma, não interfere na minha fé e na minha capacidade de seguir contigo, Deus. Por isso, ora-te, Senhor, salva-me. Eles estão dizendo que a salvação para minha alma não virá de ti, que não há mais salvação para minha alma em ti, mas, Senhor, em ti eu encontro salvação. A resposta que eu ofereço a eles não é a eles, a resposta que eu ofereço a ele é falando contigo, Deus. Eu não vou sair discutindo com Absalão, com Aitofel e com todos os outros que se levantaram contra mim, que o Senhor está comigo. Deixa eles falarem, porque o que eles estão falando não dizem nada a respeito, porque eu sei que a minha salvação está em ti. Por isso eu oro, Senhor, oro com fé dizendo: salva-me, Senhor, levanta e salva-me, Senhor, socorre-me, porque a certeza que eu tenho é que a minha salvação e a salvação da minha alma vem de ti, meu Deus. É de ti que vem a minha salvação, é de ti, Senhor. Eles dizem que não, mas eu digo que sim, porque os que os outros dizem ao nosso respeito
deveria impactar a nossa fé, não deveria atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Só que a gente sabe que não é bem assim. Essa é a realidade de Davi. Davi está mostrando isso. Davi está dizendo que as pessoas estão falando da alma dele. E Davi tem segurança o suficiente para entender que a salvação dele vem de Deus, apesar do que as pessoas estão falando. Agora, minha segunda pergunta, na verdade, para nós essa manhã é: e quando é com a gente? E quando fala da nossa alma? E quando fala de nós? E quando fala da nossa casa? Quando fala da nossa família? E quando fala dos nossos filhos? Que impacto isso tem na sua relação com Deus? E quando fala de você? Quando fala da sua índole, do seu caráter, negativamente, mentirosamente, e você sabe que não é assim, como é que a gente fica? Bom, a gente pode ficar irritado, a gente pode querer mais uma satisfação. Por que você está dizendo isso? Você tem prova para dizer isso? A gente pode agir assim, mas a gente pode optar e fazer como Davi. Eu não ligo porque eles estão falando ou dizendo, porque a minha salvação foi de ti. Aquilo que as pessoas dizem no meu respeito não terá impacto ou influência na minha relação contigo, Deus. Enquanto eles dizem, não há salvação para a minha alma no Senhor, eu digo, Deus, levanta e salva-me, salva minha alma, porque a minha salvação está em ti. Quando nós estamos debaixo do favor de Deus, a gente não fica enganado. Olha o que diz o livro de 2 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 13. Quando você está debaixo do favor de Deus, você não perde sono. Quando você está debaixo do favor de Deus, você não deixa que as críticas e as falas aleatórias a seu respeito atrapalhem o seu relacionamento com Deus. E quando você está debaixo do favor de Deus, você não fica enganado. Olha o que diz o verso 13, do capítulo 15 do segundo livro de Samuel. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Absalão se revolta contra o pai, tenta tirar o trono, mas Davi fica sabendo há tempo o suficiente para se retirar de Jerusalém, para não acontecer dentro da sua casa, dentro da sua cidade e dentro da sua família um banho de sangue. Ele se levanta e se retira. Porque quando você está debaixo do favor de Deus, você não fica enganado. Deus te mostra, Deus te avisa, Deus te dá uma visão, um sonho, levando o profeta. Você sente no coração aquele negócio de banho, e você uma coisa, do nada assim. Porque Deus não deixa o seu servo enganado quando este servo está debaixo do seu favor. E termina essa reflexão dizendo o seguinte: quando nós estamos debaixo do favor de Deus, nós não temos a consciência básica, porém suficiente, de que nós estamos do lado certo da coisa. Essa poesia termina assim, o último verso, verso 8. A salvação vem do Senhor. Sobre o seu povo, Senhor, seja a tua bênção. Davi está dizendo assim: pode abençoar o seu povo, porque se o Senhor abençoar o seu povo, o Senhor me abençoa. Que seja sobre o seu povo, sobre os seus, a tua bênção. Eu tenho certeza de que eu estou do lado certo. Absalão se levantou contra mim. O coração de todos em Israel está seguindo Absalão. Porém, Senhor, abençoa o teu povo. O teu povo. Se o seu povo for o povo de Absalão, então abençoa o seu povo. Mas eu tenho certeza que eu estou do lado certo. Que seja sobre o seu povo a tua bênção. Davi pega os seus, os poucos que ficaram com ele, e sai de Jerusalém e é grandemente abençoado. Grandemente abençoado. Porque o final daqueles que se levantaram contra Davi foram muito ruins. Você
sabe que Absalão acabou morto por uma lança que ele atravessou. Aitofel, que era seu amigo número 1, tirou a sua própria vida. Os inimigos de Davi não triunfaram, porque Deus favorecia o seu servo. Amém, meus irmãos? Eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Queria convidar você ao momento de oração para convidar a nossa irmã aqui no nome de Jesus. Queria que você aplaudisse muito forte a palavra de Deus. Deus Pai, queremos te agradecer pelo fruto de vida qual você nos deste nessa manhã de Senhor. Então eu quero te pedir, tu és o Deus de perto, Deus de longe, tu és o Deus Criador, conhecedor de todas as coisas. E nós temos um momento, ó Pai, Eclesiastes que fala, um momento de plantar, há um momento de colher, há um momento, Senhor, de nascer, há um momento de morrer. Há um momento para todas as coisas. E existiu um momento na vida dos varois, ó Pai, que ele partiu. Não sei, ó Pai, se ele partiu no Senhor. Mas eu te peço agora, Senhor, não há nada a fazer para ele. Mas para a família, sim. Eu entrego a família dele nas tuas mãos. Senhor, meu Senhor, se consolar, porque tu és o Espírito Santo. Então, meu Senhor, ser com eles, ó Pai, neste momento, não difícil, porque eu já passei por isso. Como dói, mas vai existir saudade. Mas se nós tivéssemos, Senhor Deus, a certeza, tiver a certeza que iremos encontrar com o Senhor Jesus à festa do Senhor, devemos se alegrar, devemos jubilar, Senhor Deus, com alegria, porque, Senhor Deus, a morte em Ti é vida em Ti, porque é isso que está escrito, Senhor. Aquele que acredita em Ti jamais morrerá espiritualmente. Que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos projetos, sobre os nossos sonhos. Abençoe a empresa,